E aí pessoal, tudo bom? Vamos terminar então esse PET 7. Nessa última semana a gente vai continuar falando sobre a preservação do meio ambiente, que a gente começou a falar na semana passada, né, quando falamos sobre as unidades de conservação, a finalidade delas. Nessa semana nós vamos falar de um conceito muito importante de hoje em dia, que é o desenvolvimento sustentável, né, uma forma de crescimento que vai levar em conta o meio ambiente, o povo, né, para permitir uma vida melhor, com um ambiente, um planeta mais sadio, sem tanta destruição. Então, para a gente começar, a gente tem que entender o que é o conceito de desenvolvimento sustentável, quando ele surgiu e em que circunstância. Né? Desde principalmente ali, a segunda metade do século XX, né, depois da Segunda Guerra, que cientistas já vêm alertando sobre os problemas ambientais, que as ações humanas estão degradando o meio ambiente e as consequências já estavam chegando para o ser humano, com problemas de saúde, a diminuição de recursos naturais por conta desse uso exagerado e do mau uso dos recursos naturais, que foi degradando isso tudo. Aí a ONU, que tem lá suas comissões de meio ambiente, uma dessas comissões, em 1987, publicou um relatório chamado de Nosso Futuro Comum. Ele recebeu esse apelido de relatório Brundtland, por causa que a chefe dessa comissão era a primeira-ministra da Noruega, que tinha esse nome aqui, esse aqui é o sobrenome dela. Então, nesse relatório Nosso Futuro Comum, apontou toda a questão ambiental do planeta, que os recursos estavam sendo gastos de forma incorreta, estavam sendo destruídos e que não durariam muito. E que a solução para não ter uma desgraça muito grande num futuro próximo era aquilo que eles chamaram de desenvolvimento sustentável. Então, a primeira vez que esse nome vai surgir, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, é em 87 nesse relatório aqui. Ele definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. O que isso quer dizer? O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que garante as necessidades do presente, de hoje, para todo mundo ter os recursos para poder viver bem, sem prejudicar as gerações futuras, sem prejudicar o futuro. Porque de nada adianta eu gastar tudo que a natureza me oferece hoje, sendo que as pessoas que vão viver daqui a 50, 100, 200 anos não tem nada para viver. Como que eu consigo ter uma vida aqui, mas eu vou prejudicar quem vai vir? Porque a gente espera tudo que a vida na Terra continue mais ou menos do jeito que vai indo e que tenha pessoas no futuro. Como que eu vou ser egoísta a ponto de acabar com tudo agora e o pessoal lá da frente que se vire? O desenvolvimento sustentável quer acabar com essa ideia. Essa ideia de desenvolvimento ela acaba com isso para fazer com que a gente tenha uma vida boa, um desenvolvimento bom agora, mas sem prejudicar o futuro das pessoas que ainda vão vir a morar aqui no planeta. E por conta disso, se fala que o desenvolvimento sustentável ele tem que ser para ser alcançar um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, um país está se desenvolvendo, tá? Ele fala: aqui eu faço desenvolvimento sustentável. Para ele poder falar isso, ele tem que ter um programa de desenvolvimento que seja economicamente viável, ou seja, que seja possível da parte econômica, da parte financeira acontecer. Ecologicamente correto, você tem que crescer economicamente, ter um desenvolvimento, né? Mas sem prejudicar o meio ambiente, tem que ser ecologicamente correto, respeitando a natureza. E socialmente justo. Ele tem que também respeitar as pessoas, respeitar as populações. Não adianta nada crescer e poucos ter muito dinheiro e a maioria da população ser miserável, não ter o que comer. Você tem que crescer as três coisas: a economia, o meio ambiente e a parte social. Essas três coisas a gente fala que são os pilares do desenvolvimento sustentável. Né? O desenvolvimento, vocês estavam pensando numa casa, os pilares ali, as paredes que mantêm ele em pé, e o telhado ali que para em cima. Para existir o desenvolvimento sustentável, ele tem que estar apoiado nessas três coisas. O pilar ambiental, a natureza tem que ser preservada, porque tudo a gente retira da natureza, todos os recursos para qualquer coisa que vai ser feita é retirada da natureza. É a água, é o ar, é o alimento, né? A gente se alimenta dos seres vivos. Tipo, recurso, por exemplo, fazer um plástico é de petróleo que é de ser vivo, uma areia para uma construção vem da natureza. Então, tudo que a gente retira da natureza, a gente não faz mineração em outro planeta. Então, respeitar o meio ambiente para os recursos serem usados de forma moderada, para não acabar de uma vez, para saber usar no tempo da natureza conseguir se renovar, porque tem coisa que demora muito tempo. Então, por isso, muitas vezes você tem que pensar em
novas formas, principalmente de energia, para ir substituindo o petróleo, porque o petróleo, a produção dele pela natureza é demoradíssima. O outro pilar é o pilar econômico, que você tem que ter um crescimento econômico, o país se desenvolver, as pessoas terem mais dinheiro aí para poder fazer suas compras, ter as suas vidas, né? De nada adianta o país crescer e as pessoas não terem nada, que é onde entra na parte no pilar social. As pessoas têm que ser respeitadas e também não só a questão da pessoa ter dinheiro, ter poder de compra, mas também a cultura. Você ter populações tradicionais, quilombola, população indígena, que vive naquela, vamos dizer assim, naquele mundinho deles, com aquelas culturas dele, é respeitar a cultura dele, respeitar o meio de vida dele, porque você não tem que também, vai ser desse jeito, pronto, acabou. Não. Cada população, cada grupo de pessoas tem seus costumes e aquilo também tem que ser respeitado. Então, quando você consegue aliar essas três coisas, meio ambiente, economia e a parte social, trabalhando em conjunto, melhorando todos os três, aí sim você tem um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento onde você cuida da população de hoje e já pensa em deixar algo de bom para a população do futuro. E, por isso, pessoal, para ter uma sociedade sustentável, para fechar aí, ela deve incentivar a conservação do meio ambiente, o bem-estar social e o ganho econômico. Tem que ter um equilíbrio ali entre os três. Não pode assim você ter muito econômico e prejudicar o ambiental e social, ou às vezes vamos só preservar a natureza. Mas aí, tipo, as pessoas vão ter de onde tirar o que comer, não vai ter um crescimento econômico, então também não tá legal. Ou vão pensar nas pessoas, mas não dá dinheiro, vão pensar só num grupo de pessoas. Então a maioria do pessoal não tem economia, não vai ter meio ambiente. Também não é legal. Tem que estar os três equilibradinhos. Que nem naquele exemplo do pilar. Se uma parede for maior que a outra, o teto para em cima certinho? Não. Tem que estar todo mundo igualzinho, equilibrado, para assim a gente ter uma forma de crescimento e desenvolvimento que é o que se busca para você ter aquela vida tranquila. Pode demorar, pode ser difícil? Pode, porque a gente está acostumado com uma realidade que não é nem um pouco sustentável. Mas a longo prazo, fazendo tudo certinho, você consegue uma coisa boa seguindo esses princípios. Basta assim as pessoas mudar a concepção delas de um crescimento super acelerado, só eu quero ganhar dinheiro e dane-se os outros. Não. A gente, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a pessoa tem que mudar a consciência dela. Pensar no outro, pensar no planeta, que a gente não vive sozinho no planeta, a gente vive num planeta que tá todo interligado, todas aquelas relações ecológicas que às vezes parecem tão distantes da gente, não estão. A gente, se falta uma coisa, nem que seja a longo prazo, a gente sente essa falta, essa alteração. Então elas têm que trabalhar em conjunto para promover essas mudanças de consciência. E aí sim a gente vê que está sendo melhorando, está sendo melhor aí o desenvolvimento do país. E para a gente conseguir esse desenvolvimento sustentável, existem muitas atitudes, atividades sustentáveis para ser feitas. Algumas individuais que cada pessoa tem que pôr na sua rotina diária para melhorar o ambiente da sua casa, da sua rua, do bairro, da cidade. E quando todos fazem isso, a gente já tem uma melhora muito boa. E também tem as atividades sustentáveis coletivas, que vai depender principalmente dos governos de fazerem algo, que são atividades, atitudes que demandam um poder maior, uma proporção maior, que também precisam ser feitas para garantir uma melhoria do ambiente. Da parte individual, reutilização de água para tipo de lavagem de roupa, que usa a máquina de lavar, tá aquela água saindo, ela vai para o esgoto. Então vamos pegar essa água, usar para limpar um chão, por exemplo, calçada, porque ali já tá, vai, joga água, baixa poeira, você está reaproveitando aquela água. Tem gente que pega água de chuva para fazer isso também, é uma coisa boa, porque não usa a água que vem aí de tratamento. Separação de materiais do lixo, tipo, cidade aí tem coleta seletiva. Separar certinho o lixo reciclado, lá o papel, a lata, o plástico, o vidro, o lixo orgânico. Ah, mas minha cidade não tem coleta seletiva, mas aí, tipo, sempre tem um catador de reciclável, então separa, entrega para ele. Uso de transporte coletivo alternativo. Assim, embora a cidade grande, nunca o transporte coletivo, o transporte público, às vezes é uma qualidade muito boa. Mas sempre que possível, usar um transporte coletivo ou alternativo, tipo incentivar carona entre os colegas de serviço, até mesmo a bicicleta, que não vai poluir, ainda faz um exercício físico. Porque se todo mundo usar carro, as ruas não vão dar conta de caber tudo isso. E o consumo de petróleo, de combustível e a poluição que esse uso gera aumenta muito. Por isso, tá, eu não gosto de andar de ônibus, mas eu tenho meu carro.
Isso combina com os colegas de serviço de incentivar carona. Cada dia vai no carro de um carro cabe 5 pessoas, então um carro pode transportar 5, é muito melhor do que 5 carros na rua. Tanto a questão de poluição quanto a questão de espaço. Cidade grande já não cabe muito carro, então planejar essa questão do transporte é muito importante. O uso de materiais biodegradáveis são aqueles que quando chegam na natureza não vão atrapalhar, tipo um detergente biodegradável, que quando vai para a rede de esgoto, e infelizmente esgoto é lançado em rio, muitas vezes não tem tratamento, não vai poluir. Fechar a torneira quando ela não estiver sendo usada, né, gente? Não deixar a torneira ali esvaziando um tempão, porque gasta água. Se não liga para a água, vão pensar no dinheiro. Ah, mas não sou eu que pago a conta, mas é o pai, é a mãe. Se economiza na conta de água, um dinheirinho que vai sobrar. Ah, tá, mas onde eu moro eu não pago conta de água. Mas, gente, vamos ser conscientes com a água do planeta para não acabar, né? Porque a gente precisa disso. Apagar luzes do ambiente quando estiver sendo utilizado. Tá de noite, eu estou no meu quarto, mas eu vou para a cozinha jantar. Apaga a luz do quarto, não deixa a luz acesa, tá gastando energia, isso gasta dinheiro. E, no caso, descartar corretamente material que tem resíduo nocivo. Em casa vai caso, por exemplo, de remédio, pilha, bateria, celular, equipamento eletrônico, lâmpada. São tipos de lixo que não tem, não é reciclável, assim, para coleta seletiva. O ideal não é colocar no lixo comum, que o caminhão leva, porque se você joga, seja no aterro sanitário, ou se ainda tiver lixão na cidade, isso contamina e muito o solo. É um resíduo muito perigoso, tem material tóxico ali. O ideal, lógico, não depende só da pessoa, precisa também da cidade ter postos de coleta, que é o que a gente vai falar das atividades coletivas. Mas se tem posto de coleta, a pessoa tem que ter a noção de vou separar esse lixo que tem um destino diferente, vou levar para esse destino diferente. Agora vamos falar das atividades coletivas, que dependem de todo mundo. Os governos para traçar as estratégias e oferecer esses serviços, e as pessoas irem atrás disso e fazerem o que precisa. A coleta seletiva e reciclagem é um dos principais, porque a coleta seletiva vai pegar o lixo separado e já destinar para cada um para o seu destino, principalmente a reciclagem, que vai pegar esse material e na indústria vai transformar ele em novos produtos. Né? A reciclagem ela precisa de um tratamento industrial, né? Ela não é simplesmente um reaproveitamento, ela pega um material e industrialmente transforma em outro. Então eles têm que ter os postos, como a gente falou das pilhas ali, os postos de coleta certinho, tudo estruturado para as pessoas separarem o lixo, deixarem para ser coletado e ter o serviço de coleta que vai pegar separadinho e levar cada um para o seu lugar certo. As empresas, indústrias e governos ter ações sustentáveis como redução de resíduo tóxico, redução de poluição, redução de lixo, redução de consumo de água e energia, ter esse cuidado tipo, das organizações de fazer coisas sustentáveis, muito daquelas ações individuais dentro da empresa, porque isso vai ajudar. Manutenção de floresta e ampliação das reservas naturais, ampliação das unidades de conservação, porque os serviços naturais como a floresta fornecem muito grande, você protege solo, você protege água, você regula clima, ali você tem um ambiente para os animais viverem ali, né, porque tem outros seres que vivem no planeta junto com a gente, né, não é só a Terra não é só do ser humano. E fora que dali você tem, tipo, indígenas que moram ali precisam da floresta para tirar o alimento. Muita coisa pode ser retirada da floresta de forma sustentável para o uso humano, para pesquisa de medicamentos, por exemplo. Então você precisa dessa conservação ali, que você pode descobrir coisas novas que podem ser úteis. Substituição de agrotóxico e produto químico por elementos de agricultura orgânica, agrotóxico, muita coisa química em agricultura é muito prejudicial, tanto para o solo, para a água, quanto para a saúde de quem vai consumir esse alimento. Então é bom ir trocando para produtos de agricultura orgânica que não vão usar químicos ou algumas outras medidas, tipo uma lavoura muito grande, às vezes não tem como, mas não tão agressiva à saúde e ao meio ambiente para ser aplicado nessa plantação. Reduzir o uso de combustíveis fósseis, né, diminuir o uso de carvão mineral, de petróleo, porque além de poluir muito, ele é finito, ele acaba e você já tem que ter um plano B para que quando isso acabar, e vai acabar, não sabe quando, mas vai. Se você reduz, vai demorar mais para acabar. E já ter uma substituição de algo que não estraga tanto o meio ambiente, já como plano B e para começar desde já, porque quando acabar, se não fizer nada, o ambiente vai estar todo poluído. Reduzir o uso de fontes de energia que agridem o meio ambiente, tipo o próprio uso do petróleo, de carvão, as usinas nucleares que
tem aquele risco do acidente, mas tem um uso de a hidrelétrica que vai às vezes destruir floresta para fazer a represa, e uso de energias limpas, tipo energia eólica, energia solar, energia maremotriz, outras energias que conseguem produzir, ser tão eficiente quanto e agredindo menos o meio ambiente, e preservar as espécies animais e vegetais, preservar a vida aí no planeta, porque a gente garante esse equilíbrio ecológico, onde todas as espécies ali bonitinhas vivendo sua vida no ambiente natural não tem desequilíbrio. Você, por exemplo, é muito perigoso você destrói uma espécie, uma é introduzida, vem uma espécie de fora, traz doença, espalha doença. Ou quando você tem um ambiente equilibrado, a disseminação de coisas, tipo seres vivos que vêm de fora, que poderiam causar impacto, dificilmente conseguem ficar, porque está tudo muito bem arrumadinho. Além de, gente, o planeta é deles também, então a gente tem que cuidar da casa, porque é a casa é de todo mundo, ser humano e qualquer outro ser vivo que vive aqui. Belezinha? Então, vamos para as atividades, gente, e para levar essas dicas para casa, para a vida de todo mundo, porque a gente vive aqui, a gente precisa viver num ambiente sadio, igual na nossa casa a gente mantém ela limpa, arrumadinha, porque para a gente ter um lugar legal para viver, é a mesma coisa com o planeta, a gente mora aqui dentro. Então a gente tem que cuidar dele para a gente ter uma vida tranquila aqui. Vamos para as atividades. 1. Explique o que é o desenvolvimento sustentável. Falar o que ele é, o que o desenvolvimento sustentável é, o que ele promete, qual é a finalidade dele. Na 2. Proponha 2 atitudes individuais e sustentáveis que não estejam citadas no texto dessa semana. Aqueles pontinhos dos individuais que a gente falou. Citar 2 coisas que você pode fazer aí na sua casa, na sua cidade, que não está citado ali no texto. 2 coisas a mais. A 3. Assinalar a resposta que não está alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Seria tipo aquela errada. Qual dessas 4 não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável? É fazer uso de fontes de energia alternativa como energia solar, a conservação de florestas, a ampliação do uso de combustíveis fósseis ou realizar a coleta seletiva de lixo. Qual dessas 4 não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável? E a 4, observe a charge abaixo, que está relacionada ao tema dessa semana, e escreva um pequeno texto sobre ela. A gente tem aqui um índiozinho, vivia na floresta, pescava, não está achando mais peixe no rio porque o rio está cheio de lixo vindo da cidade aqui no fundo. Escrever um texto sobre isso, né, a agressão ao meio ambiente, os reflexos disso, o que isso faz de ruim para as pessoas, para a natureza. Facinho de escrever. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Qualquer dúvida sabe que é só me chamar. Não deixem de fazer as atividades para a gente encerrar logo esse PET 7 agora em 2020, que quando a gente voltar em janeiro fica só os finalmente aí desse ano letivo nosso de 2020. Certinho? Até mais!